Olá pessoal, professor Juliano Ramos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, como sempre, como combinado, né, todo dia um vídeo novo aqui no canal, exceto por algum motivo extra o comum que eu não venha fazer esse vídeo, né? Ontem tivemos uma live que foi muito legal, tinha mais de 40 pessoas online ali em alguns momentos. E essa live a gente falou sobre programação em Shell. Foi uma entrevista, na verdade, com o Slack Jeff, que é o Jefferson Rocha, ele é o desenvolvedor da distribuição MLinux e mantenedor aqui no Brasil. E ele se propôs, né, a fazer um curso com a gente lá no site certificações.net.br. Ele vai ministrar um treinamento de segunda a sexta-feira com aula ao vivo sobre programação em Shell. Então, quem acessar lá o site certificações.net.br vai ter aí o link aqui, curso completo de Shell Script, que aí pode estudar com o Jefferson Rocha, né? E fazer esse treinamento aí que é muito legal, tá? Enquanto estava acontecendo a live ontem, nós recebemos algumas dúvidas no chat que eu fui respondendo, algumas sobre Shell, né? E só que tivemos algumas dúvidas sobre Linux básico, algumas questões. E eu recebi um link que eu fui olhar agora pela manhã, né? A pessoa perguntou se valia a pena usar Linux, porque ela se informou aqui no site do Canaltech. E o link era esse aqui: 4 razões para não utilizar o Linux. Eu entrei no site do Canaltech aqui na página principal, né? E vim aqui em pesquisa e coloquei o termo Linux para ver se isso estava relevante ainda, né? Esse link. Para minha surpresa é o quarto link aqui, ou seja, tá relevante aí dentro do site, né? Então, como tem essa relevância, eu vou considerar que é um conteúdo atualizado, a não ser que eles não publiquem mais nada aí sobre Linux. Beleza. Aqui Pedro Cipoli, que eu não conheço, tá? E nem fiz questão de clicar aqui para conhecer, de tantas besteiras que eu vi escrito aqui nesse post. Então eu vou tentar responder isso aqui um pouquinho. Vou começar lendo a matéria uma maneira rápida aqui, porque o site também é cheio de propaganda, tá difícil aqui para pelo menos ler a matéria, né? Mas enfim, deixa eu esperar um pouco carregar essas propagandas. Vamos lá. Então ele começa falando aqui, né? Existe uma boa quantidade de artigos na internet defendendo o uso de alguma distro. Que bom, né? Existe realmente, concordo. O Linux, eu acredito que é o sistema operacional que mais existe comunidade. Se você jogar no Google Windows ou jogar macOS, você não vai ver tanto site, tanto blog e tanto conteúdo saindo diariamente. Eu digo até que de hora em hora, se você for mesmo pegar uns feeds, vai lá no Reddit e começa a olhar. Como Linux. Então, começo concordando com você, né, senhor Pedro. Então, existe realmente muito conteúdo e muito conteúdo defendendo o uso de alguma distro, né, porque existem várias comunidades. Alguns são alguma variação de por que você deveria usar Linux. Outros possuem alvos como por que você deve usar o Linux e abandonar o Windows para sempre. Mas em geral todos eles apontam a qualidade sem necessariamente dizer quais são os defeitos. Bom, em geral ele colocou, né, ele não diz todos, ainda bem, porque senão eu ia falar para ele conhecer aqui o meu canal no YouTube, né, ou os trabalhos que eu faço, aonde eu sempre pondero problemas que nós temos, né? Quando eu faço uma análise, eu não falo que o Linux é perfeito, né? Eu sempre pondero os seus problemas para ser o mais honesto e sincero possível. Mas enfim, então até aqui tá tudo bem porque ele não generalizou. A verdade é que se existisse um sistema operacional perfeito, todos usariam. Concordo. Tanto Windows, Mac OS possuem seus defeitos e publicaremos nesse artigo
semelhantes a esses para ambos nas próximas semanas. Bom, enfim, eu não vi ainda se ele publicou um artigo falando mal do Windows, do Mac OS, né? Porque 4 motivos, razão para não utilizar, para mim não tá falando bem, né? Vamos lá. Temos alguns artigos do tipo no Canaltech, o que leva em conta para decidir pelo Linux como sistema operacional, que eu não vi ainda esse artigo, e outro explicando o que é Linux, que eu ainda não vi. Vou ficar curioso em ver em breve. Além disso, cobrimos os lançamentos recentes do Ubuntu, principal distribuição como em que há de novo no Ubuntu e tal. Beleza. Vamos lá, vamos ver os 4 pontos que foram colocados. Falta de aplicativos. Ok, sabemos que o LibreOffice é um bom substituto para o Microsoft Office e há versões dos principais navegadores para a maioria das distribuições Linux. Vamos abrir esse leque um pouco. E para o Premiere Pro e o Photoshop? A resposta mais comum seria o GIMP como salvador da pátria. De fato, ele é um excelente editor de imagem, mas não adianta colocá-lo lado a lado com o Photoshop. Desculpem, pessoal, né? Primeiro que eu acho que não precisa pedir desculpa se é seu ponto de vista, né? Eu não vou pedir desculpa por eu ter minha opinião. Mas, vamos lá. LibreOffice é um substituto ao Microsoft Office. Gente, falar substituto é algo que eu nunca concordo quando a gente trabalha com distribuição de Linux. Por quê? Porque tudo depende do que você vai fazer. Por exemplo, se você hoje tá... Eu estava conversando faz uns 3 dias com um aluno meu que trabalha nas nossas Forças Armadas. Ele é professor, inclusive. E lá o formato padrão é o formato aberto. Então eles usam o LibreOffice. Então lá, se for colocar um Microsoft Office, ele seria o substituto do LibreOffice, né? E ele não iria funcionar, porque ele não tem essa facilidade de trabalhar com esses formatos abertos, né? Então falar substituto é meio complicado, porque depende do que você vai fazer e qual o seu propósito. Eu fiz já uma análise aqui no canal de outras opções de Office para o Linux, como o WPS Office, como o OnlyOffice, como o Free Office, que saiu pelo Software Maker. Então, o próprio teve uns comentários, né? Alguém comentou que utiliza, eu não me lembro agora, eu não recordo o nome, peço até desculpa. Comentou que ele utiliza o Linux e ele utiliza com o Microsoft Office, rodando através do crossover, né? Beleza, então não seria esse o ponto, até porque a aplicação, né? Vamos pegar a aplicação Microsoft Office, ela foi desenvolvida para o Windows, né? Mas nós podemos até assim rodar essa aplicação e utilizar essa suíte de escritório. Mas continuando, aí ele fala, e o Premiere Pro e o Photoshop? Isso daqui me cai numa mesmice que chega a ser, com todo o perdão da palavra, idiota. Por quê? O cara fala assim, não, eu não vou utilizar Linux porque não está funcionando lá o Photoshop. Aí eu pergunto, mas você trabalha com Photoshop? Você é profissional no Photoshop? Não, eu sou administrador de sistema, ou sou de TI. O cara, sabe, tira de certificação Microsoft, fica bitolado, e eu tenho certificação Microsoft, fica bitolado naquilo e defende e não abre os horizontes para as coisas. Então, não, eu não vou utilizar Linux porque não funciona o AutoCAD. Porra, mas você é engenheiro, você trabalha com AutoCAD? Não. Né? Tipo, e que diferença faz para tu então? Mas mesmo assim, né, hoje sabemos que nós temos aí a opção, até via lá o Play on Linux, que dá pra gente rodar essas opções de Photoshop na versão online, né? Enfim, eu nunca usei Photoshop na vida, eu nunca usei Dreamweaver na vida, a não ser, eu acho que na faculdade nós usamos Dreamweaver, e como eu gostava de aprender as coisas, então preferia
um bloquinho de notas ali do que utilizar essas ferramentas, mas enfim, a gosto não se discute. Eu não vou discutir aqui a qualidade do Photoshop perante o GIMP, até porque a ferramenta não condiz a qualidade do profissional. Você pode ter a melhor ferramenta, se você não tem dom para coisa, não adianta muito. Eu mesmo posso ter o Photoshop, posso ter o raio que for, se eu não tiver dom para fazer designer, não adianta. Para mim, ter o Photoshop e ter o GPaint vai dar na mesma. Então, inclusive domingo que vem eu vou fazer uma live. Vai ser muito legal com um ilustrador aí. É um cara que vocês vão ver a novidade, vai trazer inclusive uma ilustração minha. Ele fez ilustração lá pro Linux, cara top aí. E ele só trabalha com software open source. Mas eu nem vou entrar nesse detalhe, porque se a gente pegar cinema, se você jogar aí no Google cinema, vai ver a infinidade de filmes, de animações 3D que foram feitas com software de código aberto. Tá? Então, assim, aquilo que eu digo, ouvir esse tipo de coisa, principalmente quando o cara ainda é um profissional na área de TI, não vou utilizar o Linux porque não tenho o Photoshop, eu não tenho o Dreamweaver. Pô, é de uma imbecilidade que, desculpa dizer. Aí vem, não precisamos nem ater aos programas mais profissionais, né? Quem se acostumou a utilizar o Evernote, por exemplo, fica bastante frustrado até hoje que não exista a versão para qualquer distro. Meu Deus do céu. Primeiro, será que existe Google onde esse cara trabalha? Porque eu posso aqui abrir o Evernote até numa versão online e criar uma aplicação para ele abrir a versão online. Eu tenho outras opções, né? Eu posso sincronizar com o Evernote e enfim, né? Eu posso criar no próprio Chrome, né? Na central de aplicativos, colocar o Evernote e criar isso como um ícone para a área de trabalho e gerar uma aplicação para isso, já que funciona o Evernote via web e eu uso o Evernote, né? Mas vamos continuar, né? Ele colocou que não existe, talvez ele queria baixar, né? Porque é acostumado a fazer download de exe, instalar, né? Sei lá, tem gente que gosta de complicar as coisas. Ou mesmo o Underlist, que eu nem conheço, mas tudo bem. Eu devo estar meio atrasado nesses softwares profissionais, né? E ambos são exemplos de programas que sincronizam Android, iPhone com Windows, Mac, tá? Nossa, eles sincronizam, que legal. E não funcionam com o Linux. Isso é bem frustrante, né? É bem frustrante para mim ler uma imbecilidade dessa também, mas vamos continuar. Vai lembrar que esses são dois exemplos. Existem alguns bons programas que trazem versões para Linux, como o Dropbox e o Firefox. Que bom, né? Falou bem alguma coisa. Mas o ponto aqui não é que alguns deles sejam suportados ou não, nem mesmo se há bons substitutos, e sim que não há variedade de opções do Windows e do macOS. Conviver com isso é uma coisa, mas falar que o Linux está em pé de igualdade com os outros dois é muita inocência. É muita inocência o usuário iniciante entrar aqui nesse site, colocar ali a pesquisa Linux, pegar uma matéria dessa, me mandar uma mensagem que está em dúvida se vai utilizar, porque o site de vocês é conhecido no Brasil, Canaltech, né, é conhecido. É muita inocência minha, né, ter que ler uma matéria dessa para não dizer outra coisa. Eu tô dizendo inocência, mas a vontade era dizer outra coisa. Mas eu sou professor, eu sou educado, né? Até quando... Aqui no canal, né? Eu tento aguentar aqui algumas coisas, mas é verdade, né? Você falar que não há substitutos, mas há substitutos é vago. Substitutos a quais aplicações, o porquê eu preciso desses substitutos.
E sim que não há variedade de opções no Linux, né? Nós não temos, vamos começar a falar de gerenciadores de janela, nós não temos lá um GNOME, nós não temos um KDE, nós não temos XFCE, nós não temos variedade de gestor de janela. E no Windows só tem o Windows, no macOS só tem o macOS, é aquilo e pronto. E no Linux a gente não tem variedade, já começando por aí. Nós não temos variedade de aplicações, né? Você entra no GitHub ali para Linux, você não acha nada. Nós não temos variedades nas próprias centrais de aplicativos, como você vai falar daqui a pouco, né? Central de aplicativo do Ubuntu ou central de aplicativo de qualquer outra distribuição. Não existe variedade. Escreve lá, dá um apt-get. Eu vou colocar aqui apt-get editor, né? Então abro aqui meu root e vou digitar aqui, ó, apt-cache search editor. Não tenho nenhuma opção de editor, né? Não dá pra me escolher entre essas opções. Quantas será que deram aqui? É muito pouco, né? Mas deixa pra lá. Vamos continuar antes que eu vou perdendo a cabeça aqui. Jogos, esqueça. Né? Não tem jogo pra Linux. Convidamos você a entrar na central de aplicativos do Ubuntu e caçar algum jogo com uma boa história e bons gráficos. Inclua os pagos para não sermos injustos. Achou? Que bom! Então, tem o mesmo nível de qualidade de um Battlefield ou de um Assassin's Creed? Não. Um pouco menos, vai? Também não. Pelo menos ele é compatível com esses jogos. Caso pretenda comprá-los, ainda não. Poxa, brincadeira, hein? A resposta mais padrão para essa situação é: eu uso Linux para o trabalho e estudo, não para jogos. Cara, não é resposta padrão. Eu uso Linux para jogos também. Mesmo porque não há opção certa. Mentira. E outra, eu posso usar o Windows para trabalho e estudo também. Se algum dia acordar louco para instalar um jogo, basta baixá-lo e instalá-lo. Bom, se for um jogo pirata, é basicamente isso, né? Senão você vai ter que comprar também, porque os bons games, você precisa comprar, né? É uma questão de princípio, não de uso em geral. Mas ali ele falou que ele não se importa em comprar, então tudo bem. Vamos lá, eu vou colocar observação. Ele falou que não mencionou a Steam para Linux, pois na data de publicação só era oficialmente suportado pelo Linux. E o intuito é abordar o Linux como um todo. Bom, ele só falou da central de aplicação, convidou você para a central de aplicação do Ubuntu. E ele fala que é um Linux como um todo. Então, Pedro, já que você quer falar de um Linux, eu nem vou falar que Linux é kernel, eu não vou explicar essas coisas para você, mas eu gostaria de falar assim, já que você quer abordar as distribuições como um todo, entra aqui na DistroWatch, faz download das tantas distribuições que estão sendo lançadas, e aí você vê o que elas têm ou não dentro da central de aplicativo, aí depois você comenta que você está falando de um Linux como um todo. Ó. Nosso intuito é o Linux como um todo. Porque aqui você direcionou para a central de aplicativo do Ubuntu. E aqui embaixo você falou que é um Linux como um todo, porque senão nós íamos falar da Steam, né? Acabou. Temos a Steam ali, tem tudo esses games. Inclusive aqui, ó, Tomb Raider, aqui, ó, tá lá na Steam, né? E eu tenho esse jogo. Fora os que a gente pode rodar com Play On Linux. Qual o problema? Você instala ali a Steam. Eu instalei o Play On Linux a Steam pelo Play On Linux. Estou rodando lá Resident Evil que eu gosto. Mas beleza. Então vamos continuar aqui. Mas ele disse que não há games, né? Eu jogo pelo Linux e acredito que um monte de gente joga, né? Se a gente entrar lá na Steam, a infinidade de games que temos. Mas depende do que ele considera interessante aí, né? Não sei se a tendência da matéria. Software livre é bom então? Nada melhor para programadores do que a possibilidade de olhar código-fonte de um programa e aprender como ele funciona. O problema é quando uma distro obriga o usuário a utilizar somente software livre, impedindo de escutar uma simples música em MP3. O Debian é um exemplo. Uma distro que faz questão somente de instalar pacotes livres, ou que ajusta usuários mais básicos a querer somente abrir o navegador. O que já assusta, usuários mais básicos que querem somente abrir o navegador e assistir ao vídeo flash. Mas não pode porque é um programa proprietário. Muito bem.
Eu estou usando aqui o... Vamos abrir aqui meus repositórios. Eu estou usando o Debian Jessie, né? Uma customização aqui com M Linux, mas é o Debian Jessie aí o coração. E engraçado que eu consigo ver vídeo em Flash se eu quiser, apesar que eu nem tenho o codec do Flash, porque nessa época atual que nós estamos, HTML5 já dominou, né? Então eu nem tenho o codec do Flash instalado. Mas já, se eu precisar, já tem no próprio navegador do Chrome. Então só basta eu instalar o Chrome, que já ia resolver esse problema, né? Mas enfim, ele disse que obriga. Só para saber, MP3 era um formato que tem uma licença proprietária, que já foi expirada, então as distribuições, qualquer uma pode colocar codec de MP3, já, tá? Então acho que ele talvez não soubesse disso, mas enfim. Mesmo assim, se você instala um VLC, você já tem suporte. Os codecs são simples de instalar. Existe um repositório no Debian chamado NonFree, que talvez ele não conheça, que tem todos esses pacotes, codecs, tem até o Flash Player lá dentro. Talvez ele não conheça. E ele diz que obriga. Eu nunca vi distribuição nenhuma obrigar nada, porque é tão customizável que a gente consegue personalizar da maneira que a gente quiser. Mas ele disse ali que ele está falando de Linux como um todo aqui em cima. Vou voltar. Ó, Linux como um todo. Se é Linux como um todo, por que aqui ele está falando do Debian, sendo que até aqui em cima ele estava falando do Ubuntu? Então quer dizer, quando tem pouco programa lá central de aplicativo, que ele disse, né? Ele cita o Ubuntu. Aí ele não fala da Steam, porque ele fala que se ele falar da Steam, ele está falando de Linux como um todo. Aí aqui embaixo ele fala do Debian, que tem problema. Então quer dizer, ele foi achando alguma coisa em cada distribuição para falar mal. Beleza. O princípio em si é até bom, mas perde o sentido quando o programa proprietário é colocado como um vilão imperdoável, inimigo dos usuários e responsável pelo buraco da camada de ozônio. E ele não restringe somente os programas e módulos pagos, mas também os gratuitos. Ou seja, a questão aqui não é pagar. Bom, existe ainda uns xiitas, isso eu já coloquei aqui no canal, alguns malucos, como eu também passei por essa fase. Eu acho que é uma fase, né? A gente quando você começa uma coisa boa, você quer divulgar essa coisa boa. E todo mundo quando começa, entra de cabeça, até entender o conceito um pouco de software livre, open source, existe, claro que existe. E aí vai falar que é o câncer do planeta, né, o software proprietário. Com o amadurecimento, com o passar do tempo, como você vai ter a sua formação profissional, principalmente quem está aí no foco profissional, que eu acho que a maioria do meu canal que assiste, usuários iniciantes domésticos, mais que tem um foco, um objetivo de trabalhar com Linux, como sysadmin, isso é imbecilidade falar, né? A gente não pensa mais assim. Inclusive o movimento open source não pensa assim. Tanto é que o movimento open source tem como patrocinadores empresas de software proprietário, como a própria Microsoft. Então, outra imbecilidade tamanha que eu nem vou discutir. Já existe uma opção em que o usuário pudesse escolher instalar programas proprietários, como acontece com o MP3. Se existisse, né, uma opção como acontece com o MP3 e o Flash no Ubuntu. Agora ele voltou a falar do Ubuntu. Até entenderíamos. Agora qual o motivo de tanta alarde? Sério? E outra, existe substituto para programas proprietários, como é o caso do OpenJDK, para o JDK, drive genérico, mas não é a mesma coisa, já que eles têm performance diferente. Bom, você fez análise de performance baseada em quê? Né? Colocou aqui análise de performance? Porque a análise de performance pode ser tendenciosa baseada no que você quer ver. Então, peraí, não vou discutir isso com você. Vamos para lá. Precisa sim de conhecimentos avançados. O Ubuntu é o melhor exemplo de distro que basta instalar e começar a usar. Ao contrário do Windows, todos os drives são adicionais, a placa de vídeo é reconhecida, as portas USB. O Ubuntu distro começa a usar. Beleza. Ao contrário do Windows. Pô, tá falando bem agora. Ao contrário do Windows, todos os drives são adicionados, a placa de vídeo funciona, a USB, muito bonito, mas é meia verdade. Se você possui uma placa de vídeo dedicada, como a Radeon,
Boa sorte procurando tutoriais para instalar a última versão do driver. Por sinal, no caso de placa de vídeo AMD, a diferença de performance pode chegar a 400%. É. Eu não sei se esse cara lê a atualização, cara. Não sei que mundo que ele vive. Talvez ele tá isolado numa ilha. Sei lá que porra de ilha é essa. Ou, se comentar que isso é uma postagem, deve ser, porque isso daqui deve ser da década de 80, essa postagem, né? Enfim. Então arranca esse raio dessa postagem ou atualiza esse conteúdo, porque é a quarta postagem que nós temos no canal de vocês sobre Linux. Então é atual isso daqui. E é imbecilidade, né? Mas beleza. Eu não vou nem comentar, porque isso daqui nem merece comentário, né? Com coisa que é coisa mais simples do mundo também, um usuário comum, configurar driver no Windows, né? É simples. Driver, pega uma impressora, essas Epson da vida, ou essa placa dedicada que ele cita aqui, e coloca lá Windows e funciona tudo belezinha, né? O usuário ele não precisa procurar driver, ele não precisa nada disso, né? Não acontece incompatibilidades com driver, não acontece de o Windows fazer atualização e desconfigurar driver, né? Não tem problema nenhum, é uma maravilha, né? Beleza, vamos continuar aqui. Esse é um bom exemplo da lástima, que é fazer alterações avançadas em alguma distro. É legal, né? Precisa ter um conhecimento avançado. Eu tenho uma filha de 9 anos, que tenho sobrinhas que usam Linux, que descem, jogam, ligam o computador, desliga, abre aplicações e precisa de conhecimento avançado. É bom, eu vou já colocar, matricular elas para fazer a certificação LPI ou a Red Hat, né, a RH, porque elas utilizam, elas têm conhecimento avançado, né? Já fazer a certificação Cisco também, já que precisa ter conhecimento avançado. Alguns programas só podem ser instalados por compilação. Eu não sei qual a última vez, nem no ano passado, que eu precisei compilar algum programa, que eu não encontrasse um .deb, um .rpm. Nem vou citar os novos agora, o Flatpak ou o Snap. Nem vou citar. Vamos continuar, né? Beleza. Então vamos para a conclusão dele, porque já estou cansado de ler essa matéria. Nos ativemos a 4 itens. Caso contrário, o artigo teria ficado longo, porque ele teria muito mais itens, né, para não utilizar o Linux. Ele só quis falar 4 motivos. Ele tem muito mais coisa. O Linux tem sim seus defeitos, e nosso objetivo aqui é apontá-los, sem aumentar ou diminuir sua reputação. Claro que o Linux tem defeito. Todo sistema operacional, todo programa, tudo tem defeito. Tudo precisa ser melhorado. Nada é perfeito, meu filho. Só Deus. E você dizer que isso não quer diminuir a reputação, pô, cara. Se eu fizesse no meu canal 4 motivos para não colocar o Windows, e eu tenho 4 motivos óbvios para não usar os Windows, eu tenho muito mais do que 4. Como que eu não ia falar que eu não tô querendo diminuir a reputação do Windows? A gente tem que ser homem e ter nossa opinião, pô. Caramba, velho. Mas enfim, isso não vai diminuir a reputação nenhuma. Porque isso é um artigo imbecil. Não estou dizendo que você é imbecil. Estou dizendo que o artigo, na minha opinião, livre opinião, é um artigo imbecil. É um artigo sem conhecimento técnico. É um artigo que foi escrito por alguém que talvez está frustrado porque não conseguiu utilizar o Linux. Porque o Linux, eu falo sempre falei isso, ele não é amigável. É que ele escolhe muito bem seus amigos. Não é para qualquer um. Cara, isso daqui não é para qualquer um. O Linux é para quem se dedica ao Linux. É para quem quer evoluir, é para quem quer sair da caixinha.
para quem quer expandir a mente, para quem quer ter conhecimento fora ali, ó, daquela caixinha, daquele atrofiamento cerebral que nem vou citar quais sistemas. Mas, enfim, ele diz que nesses quase 10 anos foi possível observar não só melhorias no sistema, agora ele vai dar uma amenizada, né? Como também o foco da distro, e fala que foram muitos erros no X11, kernel panic, dependências, né? E paralelamente muitas telas azuis do Windows. A proporção disso deve ter sido, né? Beleza. Então ele fala que os dois sistemas possuem qualidades e problemas. Eu sempre deixei claro isso e vou sempre deixar claro. Não tô aqui para falar que contra que deve se acabar com o Mac, o Windows. Não, cada um tem a sua qualidade. Já tá aí no mundão, né, esses sistemas operacionais. Quem sou eu para falar alguma coisa contra? Até porque a Microsoft é uma grande patrocinadora do movimento open source. Então, cara, quem sou eu para dizer alguma coisa sobre isso? Porém, você comparar questão ali de travamento de Linux com Windows mas para finalizar, né, vamos finalizar aqui. E ele finaliza dizendo aqui que quem usa qualquer distro algum tempo consegue resolver uma variedade de pepinos, sabe que apesar de maior estabilidade, melhor uso de recursos e outras vantagens, ainda falta muito para ele ter a facilidade do Windows. Bom, falou certo, maior estabilidade, melhor uso de recursos e outras vantagens, que ele não cita as outras vantagens, né? Segurança, código-fonte disponível, atualizações, eu não preciso esperar Service Pack da vida, atualização constante, um kernel que já tem um suporte a um Firewall nativo com camadas de permissão, né? Então, bom, beleza, mas vamos entrar nesses níveis de detalhes, né? Porque aí seriam outras vantagens que não foram citadas no artigo. Para finalizar, né? Não vou finalizar. A primeira coisa é fechar o site, decepcionado, desapontado. E professor, mas eu não quero ver a data da matéria porque tá ali em relevância e eu recebi isso do aluno, tá em relevância, é a 4ª publicação quando você coloca Linux na pesquisa. Então ou o cara atualiza aquilo ali, e mesmo quando foi lançado, se aquilo foi lançado em 1994, 95, para mim já ia ser imbecilidade. Porque falar que não tinha aplicações para Linux já nem quero comentar. Nem vou comentar mais, tá? Parar por aí. Pessoal, é isso aí. Essa foi minha opinião. Então, se você leu aquela matéria, viu aquela imbecilidade escrita, uma vomitância de ignorância, então tô inventando até palavra aqui, né? Vamos esquecer isso. Quer aprender Linux? Acesse aí o site certificaçõesnet.br. Você tem um pacote aí de formação que vai do básico ao avançado, R$ 239. E você tem agora o curso completo de Shell Script aí do básico ao avançado. Do básico ao avançado com o professor Slack Jeffs. E tá o valor aí de R$ 148, só preço bacana para você se tornar um profissional em Linux, ok? E se você é um usuário doméstico aqui no canal, meu canal aqui do YouTube, o que mais tem é vídeo para usuário iniciante, tudo gratuito. Assiste aí, lê. Dentro do nosso site de certificações tem o blog aqui, ó, que você pode, blog Linux, um monte de conteúdo gratuito, conteúdo demais. Tá com dúvida de qualquer comando, joga aqui, ó, qualquer comando, ó, mkdir, vamos ver o que faz. Já tá explicando aí para você, mas não precisa de comando não, porque dá para hoje um usuário comum usar Linux sem nunca chegar nem perto de um terminal. Mas se você quer se profissionalizar,
para trabalhar com isso, melhorar a sua condição financeira, subir de carga aí na sua empresa. Certificações.net.br, ver as opções que a gente tem aí de treinamento, beleza? É isso aí, pessoal.